10 horas em São Paulo. Muito bom dia, este é o Morning Show. Segunda-feira, dia 10 de julho de 2017. Eu sou Vitor La Regina, vou ficar com vocês mais esta semana do Morning Show. Edgar, a Paulinha, a Ellen e o Vini estarão de volta na próxima segunda-feira. Aqui ao meu lado, a senhora Pink Carolina Ercolim. Tudo bem, Carol? Bom dia. Bem, bom dia, Vitor. Bom dia a todos. A Penélope, né? Pode também. Pantera cor-de-rosa, tá ali, né? E o Zé Carioca, Master Tonholi. Tudo bem, Tonholi? Sou o Yellow Tonholi. Bom Os dia a opostos, todos. Somos pops. Exatamente. Seguimos juntos até às 11h30 da manhã desta segunda-feira. Reginaldo, esses são alguns destaques do Morning de hoje. Jovem Pan Morning Show. Preocupado, começa a semana decisiva para Michel Temer. Hoje, o relator da denúncia contra o PMDBista na CCJ da Câmara apresenta o seu parecer. E ao que tudo indica, ele não é nada bom para o presidente. Hoje é dia da pizza e como não tem prato mais paulistano que esse, a gente traz o assunto para você. Receberemos em nosso estúdio o chefe empresário e dono de uma das redes de pizzaria mais famosas de São Paulo, Eric Momo, para bater um papo sobre a unanimidade na mesa. E daqui a pouco tem estreia na Jovem Pan, Ligado na Cidade, começa logo depois do Morning. Quero ouvir de você quais os problemas do lugar onde você mora. O repórter Fernando Martins comanda a atração e conversa logo mais com a gente. Jovem Pan Morning Show, Morning Show. Carol, a nossa hashtag de hoje é talvez uma das mais polêmicas da história. Vamos pegar todo o ódio que as pessoas sentem na internet nessa hashtag, né, Carol? Porque há uma divisão clara, especialmente entre cariocas e paulistas ou paulistanos, sobre a inclusão ou não de um ingrediente muito polêmico na pizza, que é o ketchup, não é? Primeiro que não é ingrediente, é um tempero desnecessário, né? Então já começamos com algum tipo de já polêmica. Começa aí. Exatamente, é um condimento ali que as pessoas gostam ou não de colocar, mas, enfim, há 50 mil pizzarias no Brasil, é muita coisa. E cada região também tem a sua peculiaridade. Então, São Paulo não curte muito, mas Rio gosta bastante. E aí tem as variações de pizza, né? Por exemplo, na Bahia tem pizza de acarajé, né? Uma coisa que a gente também não gosta tanto. Aqui em São Paulo tem pizza de sushi. Então, assim, não é só o ketchup, mas ele acaba representando a discórdia. Uma coisa maravilhosa que apareceu na internet esses dias, a pizza com borda de coxinha. Ah, é verdade. Que você tira a coxinha e já sai um pedaço de pizza. Acontece também. Né, Tonholi? Não, já pizza de carpaccio. Pizza de carpaccio. Exatamente. Não, tem muita polêmica. Mas pizza de limão siciliano. Já ouvi também. Sério? Já. Não, por exemplo, em Porto Alegre tem pizza de costela bovina. Porto Alegre? É. Capaz. Um churrasco na pizza, é isso? Exato, praticamente isso. Bom, é isso. E a gente centraliza todas essas polêmicas no ketchup, né? Então a nossa hashtag de hoje é ketchup na pizza e a gente convida você a participar dessa discussão que acaba englobando, né, o Dia da Pizza. A gente tem convidado hoje no estúdio para falar também sobre isso, colocando então a sua hashtag, polemizando nas redes sociais e claro, se a gente chegar nos TTs do Twitter, tem prêmio Kit Morning Show. Hashtag ketchup na pizza. O que você acha, Carol? Qual que é o seu gosto pessoal? Eu sou Team Azeite. Também, sou time azeite. Alguma coisa, então, você gosta de pizza com azeite ou com ketchup? Eu gosto com filhotes de alcaparra. Aquelas alcaparras entendi. Com pinole. Se a gente colocasse uma hashtag alcaparras na pizza, não daria nem 3 mensagens no Twitter. Ainda bem que decidimos ketchup. E mande a sua mensagem também pelo WhatsApp, código 11 931 17009, de qualquer lugar do país. Aí você conta o que vocês gostam de colocar na pizza. Mande mensagem de áudio ou de vídeo com o seu comentário ou pergunta pra gente aqui da bancada. No mais, curta a nossa página no Facebook, JP Morning Show, e o nosso canal no YouTube, que é o youtube.com/morningshowjp. Tem acesso a vídeos e ao conteúdo extra aqui do programa. Bom, vamos começar o Morning Show desta segunda-feira, indo direto para Brasília. Repórter José Maria Trindade vai trazer as informações da capital federal, porque o deputado Sérgio Sveiter apresenta hoje à tarde o seu relatório sobre a denúncia contra o presidente Michel Temer na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça. Agora, eu li uma entrevista do Sveiter, Zé Maria, e ele deu a seguinte declaração: eu tenho certeza absoluta de que não há possibilidade nenhuma de o meu nome estar na mesma lama, porque eu não pratiquei nenhum ato que fizesse com que o Procurador-Geral da República me denunciasse. Isso indica que o relatório do deputado Sveiter não é nada amigável a Michel Temer, né, Zé? Bom dia.
Pois é, apesar aí, Vitor, desse dia da pizza, não é a indicação de hoje por verdade. aqui a pizza não, viu? Olha, o Sérgio Sveiter é do partido do presidente Michel Temer, mas é independente e, segundo ele revelou a amigos, tem um nome a zelar. Ele se considera mais advogado, foi presidente da Ordem dos Advogados do que exatamente deputado. Então, o Palácio do Planalto já está contando com a possibilidade forte de Sveiter dar o parecer pela abertura do processo por corrupção no Supremo Tribunal Federal. Olha, é interessante que o deputado Júlio Delgado, do PSB de Minas Gerais, ele é da CCJ, ele fez o cálculo e considera que o lado que indicar esse relatório é o lado vencedor na Comissão de Constituição e Justiça e fortalece muito no plenário da Câmara. Então, é um dia importante. Hoje, o deputado Sérgio Sveiter apresenta o relatório dele. Toda a expectativa, inclusive do Palácio, é de que ele vai autorizar a abertura do processo, vai pedir a autorização, né? O plenário é que decide, mas esta é a tendência. Em seguida, haverá um pedido de vista e depois o falatório, né? A abertura geral do falatório. Todo mundo vai falar, e a votação deve acontecer na sexta-feira. Vitor, a divisão ali está muito em cima, por isso que o presidente está desesperado. Ele se reuniu com líderes, com presidentes de partidos e chamou até o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso para tentar dar um jeito no PSDB, mas não está conseguindo não, viu? Pois é, a situação complicada. Augusto Nunes, é claro que a decisão será do plenário, mas qual que é a força, o peso de um relatório contrário ao presidente? Bom dia. Bom dia, Vitor. E bom dia aos meus companheiros. Bom dia, Master. Bancada. Eu acho que o governo Temer me lembra um governo fazendo um barco, fazendo água, né? Eu acho que está numa situação muito difícil. O próprio, o fato de o relator já dar um parecer favorável à denúncia é um mau negócio. Se o governo estivesse bem, o Sveiter não hesitaria em mudar de opinião. O próprio governo admite que a situação no plenário é ruim, já agora, né? Já fala do plenário. Que acha que o processo pode ser aberto e tal. Um governo que já vai para pequena área ali, defendendo o gol, e numa hora dessas, eu acho que está numa situação difícil. Sem nenhum juízo de valor. Eu acho muito difícil o governo resistir a essa debandada no Congresso. Acho difícil. E aí, Tonelli? Bom, eu tava vendo algumas declarações do Geraldo Alckmin no UOL, hoje cedinho. Verdade. Ele falando que já quer cair fora, Augusto, do governo, que só tá esperando a votação da Previdência amanhã, depois da reforma trabalhista, e que, por ele disse que nem quis ficar no governo nunca, então eu acho que ele já rifou o Temer hoje. Agora, a pergunta que eu faço pro Augusto e pro Zé Maria, no caso do Rodrigo Maia, que é o Baixo Clero, o Baixo Clero produziu uns personagens emblemáticos, né? Produziu o Eduardo Cunha, o Severino Cavalcante e o Rodrigo Maia, que abandonou o curso de economia aos 26 anos de idade, e é isso. Eu queria saber de vocês o que a gente pode esperar do Baixo Clero. Eu quero te falar antes também, até porque eu quero que o Zé responda algumas perguntas que eu vou fazer, porque eu também estou confuso. É evidente que o governo Temer, que o presidente Temer, a essa altura, se tornou um problema para a aprovação, mais um obstáculo à aprovação de reformas. Ele não tem força nenhuma. Todos os que especulam sobre o que é que vai acontecer e tal, há uma quase unanimidade aí, em relação à permanência da equipe econômica. Então, portanto, já não é o Temer que governa. É importante ficar a equipe econômica. Agora, eu acho, queria que o Zé Maria esclarecesse isso. Eu acho que se o Rodrigo Maia continuar dando sinais de que ele quer permanecer na presidência, de que ele pensa na possibilidade de ser eleito presidente indiretamente, eu acho que vem aí mais um problema, porque ele vai estar enrolado em casos de corrupção, sim.
De novo, nós vamos entrar em mais um buraco. Acho que é isso que vai acontecer. Se ele emitir sinais claríssimos de que ele pretende apenas convocar uma eleição, acho que ele tem chance de ficar aí no cargo, vai se empurrando a coisa. Eu queria saber do Zé se é isso mesmo, porque o Rodrigo Maia assumir é mais um problema, mais um caso de polícia assumindo a presidência da República. Já são muitos. Queria ouvir o Zé. Pois é, olha, os Sapiens produzimos assim instituições que são simplesmente abstrações, elas não existem. Como não existe a presidência da República, como não existem as empresas. Mas de tão forte elas que não existem acabam tendo o que existem, né? E a grande liga disso é a credibilidade. E o governo Temer está perdendo cada vez mais credibilidade, então está difícil. A situação do Rodrigo Maia é outra abstração, porque nesse momento aqui, ele reúne os interesses do grupo dominante do Congresso Nacional. Veja bem, de Renan Calheiros a outros partidos, ao PSDB agora, que é a grande novidade dos últimos dias, né? Todos eles já admitem o Rodrigo Maia na presidência da República. Então, eu posso antecipar aqui que Rodrigo Maia será o próximo presidente da República. Isso está muito claro aqui. Para convocar a eleição e para ser candidato. Para ser candidato, e deve fazer esse tampão. E ele herda, o que ele reúne ali, até sem querer, é que ele herda a base governista no Congresso Nacional, herda a esplanada dos ministérios, então é uma coisa muito perfeita para a transição. Ontem ele deu o primeiro sinal, disse que será leal ao presidente Michel Temer, mas para não atrapalhar, não será o Temer da Dilma, que foi para ex-presidente Dilma. Ele será leal, mas não vai pedir voto. Ontem ele disse um não, o primeiro não ao presidente Michel Temer. Ele disse que não vai pedir votos, disse que vai apenas fazer o processo natural, que não vai trabalhar contra. Esse é o primeiro sinal. Augusto, ele tem sim apoio aqui da massa dominante. E ele não domina isso e sabe disso, e ele fica quieto porque, para chegar à presidência, ele tem que receber apoio de todo mundo, inclusive do presidente Michel Temer, né? Agora, José, tem essa outra questão do Renan Calheiros, né? Ele disse numa entrevista que Renan, que virou inimigo público de Temer, disse que ninguém aguenta mais o governo e apontou o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, como uma saída possível. Um inimigo desses, né? Um inimigo desses, né? E aí o Renan, a gente lembra que tem 10 inquéritos nas costas, mas a gente também não sabe. Eu queria também a sua avaliação do pessoal aqui, se é bom ou não ter o Renan avaliando, ou pelo menos advogando por causa do Maia. Mas ele não está no centro do poder. Apoia porque não tem para onde correr, né? Agora, o centro do poder e o eixo do poder está PSDB de novo, e o DEM, a cúpula ali do DEM, que é essa turma nova que saiu do PFL e formou o DEM. Esse pessoal é que está fazendo acordos, né, nos bastidores e de continuidade do governo e continuidade das reformas. O discurso convence. Não a mim, né? Convence esse grupo que está aí. Né? Agora, Zé... já está aderindo ao próximo governo. Sim. Esse é que é o sinal. Ele é o primeiro rato a saltar sempre. Só não foi no caso da Dilma, é porque convinha. É verdade. Agora, Zé, falando em Congresso, que é quem vai decidir o futuro do presidente, tem previsão dos parlamentares votarem a tal da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ainda nesta semana? Porque é bom lembrar, o recesso começa na semana que vem, correto? O presidente da comissão me garantiu que vai deixar o projeto pronto para a votação no plenário do Congresso, que o Congresso existe, né? Que é a reunião na mesma casa de Câmara e Senado. Poucas coisas são votadas no Congresso. Antigamente, as medidas provisórias. Hoje, basicamente, o orçamento da União e pronto. Então, a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, é uma espécie de mapa de como será o orçamento 2018. O presidente da comissão me garantiu que vai deixar pronta para o plenário a LDO. Agora, ela é ali o limite, a definição de quando o Congresso entra em recesso. Atrasar a votação da LDO é aumentar aí os dias para votar esse pedido de autorização de processo
contra o presidente. Ela vai ficar pronta para votação e o Eunício Oliveira que decide o dia da convocação do Congresso para votar a LDO. E vai ter recesso mesmo, Zé Maria? Vai, a gente não sabe exatamente a partir de quando, né? Mas os deputados, as excelências estão cansadas. Estão né? com passagens compradas, essa é a verdade. Eles estão com passagens Não compradas. tem perigo. É verdade. Durante todos esses últimos 3 anos de crise política intensa no país, o recesso é a única instituição que não foi, não foi movida. Né? E São sabe duas. por quê? O recesso e a semana de 3 dias, né? Exatamente. Ô Augusto, Ah. você se lembra, antigamente, eu fiz essa matéria aqui na Jovem Pan há muito tempo, né? Os deputados tinham 21 salários. Por quê? A convocação extraordinária do Congresso dava pelo menos 3 salários para o deputado, que era no início, no meio e no fim. E aí, todo mundo chiou, o Congresso proibiu o pagamento de convocação extraordinária do Congresso Nacional. Resultado, sem pagamento, acabaram. Ninguém mais ouve falar em convocação extraordinária. É isso aí. É a mola. Valeu, Zé Maria. Obrigado. Bom trabalho aí. Bom dia. Muito bom dia a todos. 10h15, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Estamos de volta com o Morning Show desta segunda-feira, dia 10 de julho de 2017. Vamos falar da situação no Rio de Janeiro, que está muito complicada nesta semana, nos últimos dias. E com o Rodrigo Viga de férias, né, Carol? As informações aí, você que passa aí sobre do Rio de Janeiro, né, Carol? Bom dia. Bom dia. Pois é, a gente... aqui o Rodrigo Viga não traz, mas o noticiário no Rio de Janeiro continua frenético, até por conta das notícias ruins de bala perdida, do clima de guerra civil que a gente tem por lá. Então, os tiroteios e casos de bala perdida estão sobrecarregando, por exemplo, hospitais públicos do Rio de Janeiro, né? Na Cidade de Deus, por exemplo, uma das maiores comunidades de lá, a unidade de pronto atendimento, recebeu somente de janeiro a maio deste ano 42 baleados. O número é 61% maior do que o registrado no ano passado. Na região metropolitana do Rio de Janeiro são registrados, em média, 25 tiroteios. E é muita gente. Foi feito um levantamento, por exemplo, só de atendimentos por perfuração de bala nos hospitais do estado, foram 1.248, uma média de 7 atendimentos por dia. E um outro levantamento também da Sociedade de Angiologia e Cirurgia Vascular mostra um crescimento de atendimentos de baleado na rede pública em ascendência. Então, em 2009, eram 500 por ano. Aí chegaram as UPPs. Imediatamente caiu para 40, de 500 para 40. De 2016, foi para 400. E agora a tendência continua sendo de alta em 2017. E há esse grande desafio, né, dos médicos estarem lá prontos para atender esses baleados e também de uma estrutura precária do Estado que continua sem verbas para comprar, às vezes, gás e comprar alguma coisa de primeira necessidade nos hospitais públicos do Rio de Janeiro. Bom, e é bom lembrar que esses levantamentos foram feitos ou por meios de comunicação ou por sociedades de classes médicas, porque o governo do estado do Rio de Janeiro diz que não tem um levantamento de vítimas de bala perdida no estado. Bom, ainda nesse assunto, uma criança de 6 anos morreu no domingo, ontem, depois de ter sido baleada no fim da noite de sábado em uma briga de trânsito no bairro de Campo Grande, no Rio. Brian Mercedes deu entrada em estado gravíssimo no hospital Rocha Faria, em Campo Grande. Ele foi operado, seria transferido para o centro de tratamento intensivo do hospital Albert Schweitzer, mas não resistiu. A irmã de Brian, que tem 3 anos, também foi baleada, está internada no hospital Rocha Faria e a polícia informa que as 2 crianças foram baleadas durante essa confusão no trânsito. O pai delas teria parado bruscamente em um sinal por volta da meia-noite de domingo. O motorista que veio atrás não gostou da atitude, passou a atirar contra o veículo onde estavam as crianças. Nem discussão houve neste caso. É uma situação Olha, o governo do Rio tem tanto controle sobre o Rio quanto o governo do Haiti tem sobre aquele país. Não existe. Não existe. Então não existe governador, não existe secretário de segurança, não existe. A política de segurança do Sérgio Cabral foi uma fraude. Aliás, se funcionasse a política de segurança do Rio, o primeiro preso teria sido o governador, já faz tempo. Sérgio Cabral. Então, começa por aí. Repito, é uma área de exclusão, uma zona de exclusão, não pertence mais ao país. Está no mapa só
Quer dizer, é um desenho no mapa, não pertence ao mapa do Brasil na prática. Mas aí quando chega na outra ponta, que é esses atendimentos de unidades, às vezes, de pronto atendimento, na de básica de saúde, eles têm que atender, né? Chegam baleados ali, ou pelo menos esse perfil de atendimento não deveria ser ali, mas eles acabam tendo o desgoverno passa para tudo. Exato. Não tem Eles governo. É uma situação de causa absoluta. Ali. Eles agora estão tendo treinamento especial nessas áreas mais de conflito, eles têm treinamento especial para lidar com isso. Um monte de funcionário está pedindo demissão, porque não aguenta o tranco. E também eles têm percebido um afunilamento diferente. As vítimas agora são mais crianças e mulheres. Então, a gente tem o caso da semana passada, que é aquela menininha que chegou em casa, né, da escola, a polícia, numa troca de tiros, entrou lá e acabou baleando. Tem o caso do bebê na barriga da mãe. Como você vai atender se você não tem nenhuma ajuda do governo? Não tem, falta tudo. E aí, falta tudo. Os funcionários não recebem. Sim. Não vão. Tem um termo que os americanos chamam para a zona de exclusão chamado Flying Over Territory, FOT. Só serve para avião passar por cima. É isso aí. E o Rio de Janeiro, boas partes viraram isso. Eu ando muito pelo Rio de táxi e... Primeiro, eu vou falar uma mesmice. Pegar Uber no Rio é suicídio, né? Total. São Paulo já é difícil. Outro dia eu tava brincando com um cara que não sabia me levar em Congonhas e eu brinquei com ele. Ele falou, qual é a linha aérea que o senhor vai pegar? Em vez de falar Avianca, eu brinquei com ele e falei, avião que cai. E o cara me falou, onde é que fica a entrada do avião que cai? São Paulo. No Rio, entrar em Uber é a melhor forma de suicídio. Agora, Mais rápida. Você ter aulas com os taxistas do Rio de Janeiro, um cara me deu uma aula sobre como, eu não vou dar o nome aqui no ar, mas uma ONG famosa que fica no meio de uma favela, o pessoal só entra para dar palestra na ONG com autorização do narcotráfico. O motorista me contando que ele foi levar os palestrantes e o narcotráfico checou primeiro, deram sinal de rádio e só puderam falar ONG que tem verba por aí para promover paz, etc. Porque o narcotráfico autorizou. Então, tá mais dominado do que a gente pensa. A melhor aula de Rio de Janeiro está em andar de táxi no Rio de Janeiro e você ouve histórias dos caras. É inacreditável. Faz 10 anos, quando o Jornal do Brasil se mudou para a Avenida Paulo de Fronten, que é uma favela logo atrás, da chamada Casa do Padre, era a nova sede do Jornal do Brasil. Começaram a entrar pela redação caras com todo físico terror, eles não precisavam falar para ninguém, eram bandidos. Né? Eles passeavam pela redação, eu estava em São Paulo nessa época, e eles mexiam nos equipamentos e tal, para mostrar quem é que é dono ali. Aí o pessoal do Jornal do Brasil começou a almoçar num bar da esquina, e eles roubavam regularmente, toda terça-feira, mesmo horário, entravam, pegavam, roubavam e tal. Aí fomos atrás do secretário de segurança, disse, não há o que fazer. Vocês têm que se entender com a turma da comunidade, né? Aí o que fizemos? Eu não participei disso, evidentemente. O que fez o Jornal do Brasil? Foi lá, perguntou quanto é que dá de contribuição para a comunidade, eles fixarem cestas básicas, dinheiro e tal. E o Jornal do Brasil teve de resolver isso aí por conta própria, desta maneira, porque a própria secretaria, isso há 10 anos, a própria secretaria reconhecia que não controlava aquela área que é urbaníssima ali. Pois bem, passados 10 anos, com o Sérgio Cabral no governo, dá para imaginar o que aconteceu. Agora, Augusto, parece que para os cariocas, 2018 está muito longe, né? A troca de governo será feita apenas no final do ano que vem. E como é que a situação do Estado vai ficar até que troque o governo, até a eleição do ano que vem? Num país normal seria intervenção imediata. Agora, uma intervenção feita pelo governo federal, que também precisa de intervenção... E uma renúncia do Pezão, uma renúncia do Pezão está próxima? Pode acontecer um impeachment? Ele tinha que antecipar, tá? Agora os cariocas não. A maior parte do eleitorado carioca, para votar mal, é campeão, né? Porque eles elegeram 2 vezes o Sérgio Cabral e elegeram o Pezão, que era vice 2 vezes.
Bom, vamos falar de música agora no Morning Show. Vamos aliviar um pouco. Ô, Reginaldo, vamos lá. Ó. Uma praia. Não vai tocar uma música de morro aí, né? Samba de morro. Morro no Rio é pleonasmo, né? É de outra cidade. Não é do Rio de Janeiro. Apesar de ter praia. Agora vocês já estão reconhecendo, né? Exatamente. Despacito, de Luiz Fonsi, o grande hit deste ano, a gente já pode dizer, música chiclete da temporada, foi lançada em janeiro, alavancou o turismo de Porto Rico. Segundo o levantamento do site hotéis.com, desde o lançamento da canção, a procura pela ilha aumentou 45%. Isso porque o clipe de Despacito foi gravado em pontos turísticos da capital de Porto Rico, San Juan. E além disso, a música toda teve como inspiração o país da América Central. Agora, é uma música que tem feito muito sucesso, né, Carol? Inclusive, Justin Bieber fez a sua versão e tá tocando nas rádios americanas. Enfim, tem a versão, a parte em inglês, do Justin Bieber cantando. Mas quando entra na parte em espanhol, eles acham que é um outro mundo, né? Você não entende. A gente tem dificuldade de entender o que o Luiz tá cantando. Imagina os americanos, né? Não, e foi uma manobra. O Luiz, ele não sabia que ele ia alcançar essa fama, mas quando ele fez o clipe, ele já pensou em fazer em São Juan justamente porque ele queria chamar a atenção para Porto Rico, queria promover a cidade de alguma forma, e se a música estourasse, então isso poderia acontecer, o que de fato os números têm mostrado, né? As pessoas estão procurando mais Porto Rico para isso. Mas tem gente que não conhece, né? Você gosta de reggaeton, Tonholi? Não. Gosta como ele quis ser educado, esse né? É famoso... Eu gosto de rock and roll. Né? Uma América Central, nem uma salsa, você curte? Não, eu cobri muito a América Central, sobretudo Haiti, essas coisas. É a coisa que mais me chamou a atenção, é um ritmo da Colômbia chamado La Cumbia. Isso eu acho muito legal. Eu acho interessante, mas todos esses ritmos abominam a guitarra e, portanto, eu os abomino. Embora a abertura de Despacito tenha um violão flamenco bastante interessante. Depois o violão some, né? Eles jogam depois eles jogam o violão debaixo do palco ali. Sabe que tem gente falando aqui na internet que eles lembram, ou pelo menos o Luiz, lembra o Menudos, que também é um grupo de Porto Rico. Acho que talvez o Vitor não tenha memória tão vívida, mas vocês, rapazes, apesar de possivelmente não terem curtido, mas Menudos também foi um fenômeno, né, de Porto Rico. Aqui É verdade. Um sucesso. E foi um grande sucesso que saiu de Porto Rico, fez sucesso nos Estados Unidos e na Europa, Menudos. Todo mundo dançava Agora, o Despacito é a primeira música em espanhol a chegar no topo das paradas internacionais depois de Macarena. Ei, Macarena. Exatamente. Então, depois de tanto tempo... memória viva aí da música. Valeu, vamos ao intervalo. 10 horas e 30 minutos, horário de Brasília. O Morning Show desta segunda-feira, dia 10 de julho, dia da pizza, Carol. E a nossa hashtag é pra insuflar as pessoas, pra deixar as pessoas bravas. Ketchup na pizza, é isso? Provocando polêmica nas redes. Ketchup na pizza. Tem muita gente mandando foto e gifs de pizza com ketchup sim, né? Muita gente que defende. Tem gente que coloca Tem ketchup. gente que defende esse condimento, como diria a Regina. Isso você falou, É um tempero desnecessário. Não é ingrediente, é um tempero desnecessário. Inclusive, o Flávio Azevedo escreve no Twitter: o coitado do pizzaiolo fica horas preparando um recheio delicioso pra pizza e chega um Zé Mané pra jogar ketchup na pizza. Isso é um traje. Qualquer coisa que você ponha ketchup fica com gosto do quê? De ketchup. Então por que não come direto? Augusto, você que tem muito Já tempo... bebe ketchup, já toma. Você que já foi pra Itália, você é praticamente um cidadão italiano. O que um italiano faria com isso? Olha, eles fariam mais ou menos o que fizeram com o Mussolini. Tenta pedir na frente deles. Não existe. Agora, aqui no Brasil é um negócio enlouquecido. Né? No Rio Grande do Sul o pessoal gosta de pizza de coração. Mas o que é isso? Isso não existe. Não existe. Tem 6 tipos básicos de pizza. O resto é alguma coisa com outro nome. Tá, né? quais que são os 5 tipos? Vamos lá. Não, vamos imaginar que você tem a marguerita, você tem a portuguesa, você tem a... Calabresa, o pepperoni. Calabresa, pepperoni, você tem essas... Atum. E ponto. Por ali.
Atum nem Um tanto, catupiry né? nem entra nessa, né? Hã? Um catupiry já... Catupiry, eu tenho um irmão que é promotor, que ele falava, ele estava dando uma entrevista seriamente outro dia, e os caras falando de problema de violência. Ele cuidou durante muito tempo foi promotor encarregado da penitenciária de Araraquara, que é uma das mais violentas do Brasil. Opa. Aí o cara perguntou assim, mas o senhor fala em pena de morte, quem mereceria a pena de morte? Olha, o criminoso, o psicopata, o cara que é o louco, né? O cara vai matar mesmo. E quem inventou Tá com catupiry? Não, o catupiry. Quem inventou o catupiry? Porque no interior, por exemplo, você põe catupiry em tudo, os caras põem. É. Qualquer coisa vem com catupiry. Não dá, né? Ó, o Duca... Ele, pelo menos, defende a pena de morte para quem fez o catupiry. Quem não gosta... O Duca bem. Ferriato diz aqui no Twitter que ketchup na pizza é como arroz com feijão, goiabada com queijo, noite chuvosa com conchinha. Se não tiver, não é pizza. É isso aí. Bom, Enfim. falou em pizza e falou em Araraquara, o Fernando Martins apareceu do meu lado. Não sei porquê, essa apareceu aqui. É isso aí. Entendeu? Foi Apareceu comer do bem, lado. não é? Sabe, aquela Foi a coisa... introdução. Eu sou embaixador de Você começa a Araraquara. falar de comida e de Araraquara, nosso embaixador... Assuntos que eu gosto muito. Exatamente. Porque o Fernando Martins, repórter da Jovem Pan, está aqui para promover o Ligado na Cidade, o programa que estreia hoje em AM e FM, também transmissão na internet, aqui na cidade de São Paulo, que é aquela questão, né? Buraco na rua, queda de árvore, ficou sem luz, entulho fora do lugar, todo mundo tem aquele problema na sua rua, no seu bairro, para relatar. E Passam a ser problemas do Fernando. passe a Exatamente. Foi na sua minha reclamação ao Precisa da Fernando. ajuda dele. Fernando vai ficar com a orelha já. até doendo, porque a Jovem Pan estreia hoje, o Ligado na Cidade, e o Fernando Martins vai contar um pouco mais do programa. E aí, Fernando, primeiro a pizza, o que você acha? O ketchup na pizza eu já tuitei aqui, pus a hashtag, pra mim é um sacrilégio. Um sacrilégio, ultraje, ofensa. Eu sou muito simples pra pizza. A minha preferida é marguerita. Exato, a minha Muito também. simples, muito simples. Estamos juntos. Agora, o programa estreia hoje para falar, começando aqui em São Paulo, né? Falando dos Isso. problemas da cidade e da região metropolitana, né? De São Paulo, é bom lembrar. E com muita participação do ouvinte, né? Com WhatsApp, com telefone. O ouvinte é fundamental, porque nós somos os olhos das pessoas nos bairros, na cidade como um todo, onde não chega o serviço público, onde deveria chegar o serviço público de qualidade e acaba muitas vezes falhando. Eu espero até que os agentes públicos não me levem como um inimigo. Pelo contrário, a gente quer aproximar os problemas, mostrar o que acontece, porque o nosso ouvinte, o nosso público não tem voz. Muitas vezes. E o papel do veículo de comunicação é sobretudo o rádio, né? O rádio que é serviço. E eu aqui lembro de uma pessoa, não sei se vocês conhecem, Augusto Nunes. Conhecem? Ele, há 10 anos, ele foi entrevistado no meu TCC. E nós falávamos no meu TCC de jornalismo que a importância de falar do local. A importância de nós falarmos dos nossos problemas locais. Nós temos muitos problemas no Brasil, no mundo, guerras mundiais, a corrupção, que é uma coisa absurda no nosso país. Mas o buraco que está na frente da minha porta, toda vez que eu saio com o carro, enfio o pneu naquele buraco, É o aquilo me maior pega problema. todo dia, É isso aí. não é? A pessoa mora primeiro na rua dele, né? Depois no bairro, depois na cidade, depois no estado, depois no país. Começa na rua dele. E isso que você acabou de falar, Augusto, é o trecho, um dos trechos que está no meu documentário, Pronto. que foi feito na faculdade. Tem uma Nós tendência conversamos, hoje, né? Os jornais americanos estão lançando muito jornal de bairro. Eles chamam de jornalismo global, É o global global. com local. Então, teu programa vai projetar globalmente problemas locais que acabam sendo problemas da cidadania, São né? universais. Mas é São problemas evidente. universais. Até porque assim, nós, nos últimos anos, passamos aqui no Brasil uma crise política muito grande. Então, o noticiário político ganhou força nos últimos anos. Claro. A audiência de jornais que falam de políticas, de bastidores do Congresso, começou a crescer. E talvez o noticiário local agora que vai ficar mais reforçado aqui na Jovem Pan, com o Ligado na Cidade, porque as pessoas, apesar de estarem preocupadas com a denúncia do Temer no Congresso, ainda tem o problema local da esquina, do lixo acumulado, da grama que está crescendo. Socorro pro Fernando Martins já Vai lá. na estreia do seu programa. Vai lá. Fernando, Deixa eu tomar nota. olha aqui, eu moro muito perto da rádio aqui há muitos anos, mais de 15 anos. E eles criaram uma coisa que eu comecei a checar em outros lados da cidade, as faixas especiais para pedestres. Então, o que acontece? Várias vezes durante a semana eu estou aqui subindo a Campinas na faixa de pedestre
E o que eles fazem? Eles jogam o carro em cima. E eu comecei a filmar isso. Agora eles me veem com o vídeo, eles dão uma paradinha no carro. Eu quero lembrar de um caso que quando eu tava no Morning Show no ano passado, eu tava vindo pra cá, o cara jogou o carro em cima de mim, falou um palavrão irreproduzível aqui no ar. E aí eu tenho um programinha que busca onde moram as pessoas a partir da placa. E eu liguei pra casa desse cara, falei com todos os familiares dele, lembro que o nome dele era Roberto. Os palavrões que esse cara me falou por eu ter atravessado na faixa do pedestre, e eu comecei a me ousar atravessar na faixa do pedestre em outros locais aqui. É a melhor forma de suicídio, além do catupiry, Augusto. A melhor forma de suicídio é confiar numa faixa do pedestre. Você chega a colocar a mãozinha, ou Tonholi? Eu fico parecendo... Eu danço um mambo pra atravessar a faixa do pedestre. Por isso que você vem de amarelo, pra chamar a atenção do motorista também, né? Eu estou aqui, eu estou parecendo o colete da um CT. Zé Carioca do mundo bizarro. Agora, Fernando, você já, inclusive... Carol, uma pergunta, você tem? Sim, porque a gente está falando aqui do rádio e a prestação de serviço, mas eu acho que um plus desse programa é você trazer a imagem para quem quiser também assistir. Sem dúvida. Então, a gente vai descrever, e isso o rádio faz de uma forma fundamental, que é você explicar para as pessoas, espelhar na imaginação delas qual o tamanho desse buraco, né? Dar a dimensão para ele e acabar canalizando o que as pessoas não conseguem com as autoridades. Você é quase um ombudsman, né? Vai se tornar um ombudsman da Jovem Pan para canalizar essas reclamações. E o vídeo entra como uma coisa complementar. É um reforço. É um reforço, exato. É essa a intenção do programa? Essa é a intenção, sem dúvida. Até porque pela internet, a gente está falando dos problemas de São Paulo, da região metropolitana, mas a internet a gente não tem limites, né? Inclusive, até acredito que vai surgir demandas de outros lugares, né? E com esse apoio, com esse reforço. O reforço é fundamental do vídeo. A gente tem que usar essa multiplataforma que a Jovem Pan tão bem faz, né? Para amplificar esses problemas, para mostrar realmente. Isso dá mais força ainda. Eu acho que esse poder da amplificação do vídeo, do ao vivo, que nós vamos ter o link em vídeo, acho que isso só aumenta. Você vai transformar os ouvintes em repórteres, né? Exatamente. Vão ser repórteres. Exatamente. E solucionando problemas, cobrando as administrações. Nós vamos ter às sextas-feiras, inclusive, o índice de solução, porque não adianta eu falar. Problema aqui, vamos lá, alô, Jovem Pan, tô com problema de mato, tô com problema de... Tá certo, obrigado. Muitas vezes a pessoa só quer ser ouvida, a gente até entende. Mas não, vamos resolver, vamos fazer um pouco de força também, né? Vamos tentar resolver os problemas das pessoas. Pergunta, Fernando, você vai trabalhar com problemas ligados ao consumidor também? Também. E aí é um outro universo de situações de como o consumidor brasileiro, ele mesmo tendo um estatuto que é muito bom, ele é muito bem feito na sua forma, como tem gente que desrespeita. Aliás, é o país do desrespeito, né? Em todas as situações, desde atravessar a rua até você conseguir pagar sua conta, usar um serviço bancário, comprar alguma coisa, infelizmente. A gente vai mostrar isso. Quanto tempo você vai ter o programa? Para começar, nós estamos com meia hora, é um programa super dinâmico. Pode se preparar para ampliar, porque realmente é um sucesso. Quando eu dirigi o Estadão, nós criamos nós, eu digo, não é plural majestático, não. A equipe lá que sugeriu fazer uma sessão chamada São Paulo Reclama. E você disse agora há pouco um negócio perfeito. Enquanto a gente apresentava as reclamações, eles gostavam, tudo bem. Mas aí nós resolvemos o seguinte, tem que resolver. Então a gente ficava em cima, tinha uma equipe que ficava em cima do alvo da reclamação até ele resolver. Ou então ele não respondia, depois de determinado prazo a gente não respondeu. Porque eles dão geralmente uma previsão, né? Um cronograma. Aquelas notas horrorosas que são isso super... que você está dizendo. Notas de 2 linhas. O índice de coisas resolvidas. Isso é perfeito. Perfeito, parabéns. Bom, Fernando, agora o WhatsApp, qual que é o número do WhatsApp para colaborar? Por favor, o pessoal que estiver ouvindo já pode mandar, até brinco, né? Você que tá no carro, em qualquer lugar, para o carro, tá? Quem estiver no carro, para, por favor, ou passa. Você para na faixa de pedestre. Não, pelo amor de Deus, todos vão começar errado. Não, desculpa, antes da faixa de pedestre para não atropelar o Tonholi e também para mandar mensagem. Então já pode pôr aí na sua agenda, o WhatsApp é o 93117 0620, 93117 0620.
pode mandar foto, vídeo, áudio, a sua reclamação de qualquer maneira do que está acontecendo. E vocês estão coletando mensagens pro programa de hoje, que é o primeiro, né? Já chegou um monte, desde o Jornal da Manhã, onde eu também tive a oportunidade de falar do Ligado na Cidade, um monte de gente chegando. E ao vivo, na hora do programa, vai ter o telefone do ouvinte. Qualquer. Que é o 2870 serão atendidos com uma 9707. voz humana. Será atendido diretamente por mim, não passa nem pela produção. Ô, Fernando, se um ouvinte reclamasse essa semana, sobretudo a partir de hoje, que os deputados comprados vieram com defeito, qual seria o encaminhamento? Você sabe que eu tava falando pode que até ajudar a gente nisso aí, tenta resolver problemas, mas operar milagre eu ainda não terminei esse curso. Ah, sensacional. Fernando Martins, daqui a pouco tá ansioso já? A gente fica muito ansioso toda a estreia pela confiança que a casa deu na gente aí, deu pra gente, e tão pouco tempo que eu tô aqui, pouco mais de um ano, né? Exatamente. E é uma responsabilidade grande, mas eu abraço com muito carinho. É o que eu fazia lá no interior. Eu sempre fui voltado às cidades, trabalhar em cima das cidades, e eu quero que todo mundo venha comigo nessa e que se a gente puder ajudar um pouquinho, melhorar um pouquinho, porque o desafio, deixa eu aproveitar, posso deixar um último recado? Para todos os prefeitos do Brasil, vocês querem ter uma gestão tranquila? Cuidem de gente. Se as pessoas da cidade forem bem cuidadas, os problemas caem pela metade. O Ligado na Cidade estreia hoje às 11h30 da manhã em AM e FM aqui em São Paulo, mas também, se você que tá fora de São Paulo quer acompanhar, vai no YouTube, vai no site da Jovem Pan, terá transmissão também em vídeo do programa Ligado na Cidade às 11h30 da manhã, depois do Morning Show. Agora 10h46, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. De volta com o Morning Show desta segunda-feira com um recado, uma informação, Carol, diga. Pois é, o que você, Vitor Larregina, e a sua família fariam com R$1 milhão, assim? Eu não consigo pensar agora, eu nunca cheguei nem perto disso. Você não economiza, não teria de onde tirar. Pois é bom começar a fazer planos, porque com a promoção Johnson & Johnson Domingo em Família, você pode concorrer a R$10 mil todo domingo e R$1 milhão no final da promoção. E é bastante simples, basta comprar um dos produtos participantes, cadastrar o código no site da promoção e pronto, você já estaria ou já está concorrendo. Portanto, participe, entre no site para mais informações, que é o domingoemfamilia.jnjbrasil.com.br, domingoemfamilia.jnjbrasil.com.br. E essa é a nossa dica e o nosso recado de hoje. Jovem Pan Morning Show. Cheguei, estou no paraíso. Que abundância, meu irmão. Todo mundo mexendo. Vambora. Conheci uma menina que veio do sul. Master Tonhão tá dançando assim, eu vi que você mexeu um pouco os ombros aí. Eu tava imaginando, se eu ganhasse R$1 milhão, como a Carolina perguntou, eu colocaria em 2 malas e ia comer uma pizza. Pode ser também, né? R$1 milhão são 2 loures. São 2 louros, aquela exato. moeda fictícia moeda venezuelana que a gente fictícia. criou. Bom, essa música que o Reginaldo colocou aqui traz uma notícia importante, é muito importante. As bandas El Chan e Molejo iniciaram finalmente a sua turnê conjunta com um show na Bahia. A apresentação aconteceu às 10 horas da noite da última sexta-feira. Essa música... Essa da vassoura, né? É, exatamente. Aconteceu na casa de shows Armazém Hall, em Lauro de Freitas, na Grande Salvador. Foram shows individuais de cada banda e um momento em que os 2 grupos ficaram juntos no palco. E só teve clássico, teve essa da dança da vassoura. Essa praticamente faz você imitar a coreografia, os gestos que faziam no show. Na verdade, muita criança acabou brincando, usando a coreografia. Pô, Cilada também, do Molejo, fez muito sucesso. E do Tchan, como a dança do bumbum e Segura o Tchan. Cheguei, estou no Pois é, e lembrando que a turnê das 2 bandas foi anunciada em maio deste ano aqui em São Paulo, durante a virada cultural, quando tocaram juntas pela primeira vez. E já há shows conjuntos confirmados em Franca, em 11 de agosto, Fortaleza, em outubro, Uberlândia e também em Brasília. E no final das contas, é uma forma dessas bandas que fizeram muito sucesso na década de 90. Ficarem mais fortes. Não foi recentemente, acho que foi a Raça Negra, junto com alguma outra banda que também se juntou para
para fazer shows, porque é uma atração nostálgica, né? E ganha mais força mesmo. Uma união como essa, eu só consigo pensar em Beatles e Rolling Stones junto, né, Tonholi? Ele dá umas paradas, Tonholi. Verdade. Brian Jones e Keith Richards, Lennon e... Olha, Augusto, eu quero lembrar a frase do Carlos Lacerda. Não esperemos Shakespeare no país de Dercy Gonçalves. O que a gente tem é isso aí. Ai, que maldade. Olha aí. Algum comentário, Augusto? Você gosta? Sem as moças, né? Sem as moças. Exatamente. Verdade, a Carla Pérez. Todo mundo aqui, a Sheila todo mundo Mello. aqui gostava dela. Tinha por causa das meninas ali, das garotas. A verdade é essa, porque só ouvir o som ninguém ia aguentar. Bom, e vamos a falar agora das delações da Odebrecht, porque 3 meses depois de o Supremo ter autorizado a abertura de inquéritos, as investigações envolvendo a empreiteira não avançaram em nada. Nenhuma denúncia foi apresentada até agora em relação a esses inquéritos. Para termos uma base de comparação, o acordo com a JBS, que foi homologado agora em maio, quase 4 meses após o da Odebrecht, já virou base para 3 acusações da Procuradoria, claro, uma delas tendo como alvo o presidente da República, Michel Temer. Augusto, Tonholi, por que essas investigações não estão avançando? A delação da Odebrecht parece que ficou no passado, ninguém mais fala, né? Bom, delação premiada é ponto de partida e não ponto de chegada. Exatamente. Você usa o que o cidadão falou para trazer um corpo de delito. O que é corpo de delito no direito penal? É o conjunto de provas sensíveis. A palavra do cidadão não vale enquanto ponto de chegada. E essa que é a grande... É uma pauta. Exatamente. Né, Augusto? Se falava o mau jornalismo era publicar a pauta, né? Exatamente. Então, os jornais estão publicando, como muito bem disse o Augusto, a pauta do direito penal, que é a delação premiada, mas a gente não tem visto muitas vezes, avançar. Claro que avançou, vamos lembrar. Na sexta-feira a Lava Jato divulgou que em 10 dias conseguiu um ressarcimento aí de 1 bilhão da Andrade Gutierrez, da OAS e do Marcelo Odebrecht, que é um recorde mundial. Agora, se não tiver uma cobrança em cima da questão do que já foi delatado, a delação premiada terá sido um antídoto para o próprio delator, né? Ele se safou e o que ele falou não avançou. Precisa ter uma cobrança... precisaria ter um ombudsman de delações premiadas. Exatamente. Sobretudo, acompanhar o trabalho do Supremo. O Supremo, com essa história aí de foro privilegiado, ali você entra num túnel que não tem fim, né? Vai saber quando é que eles vão tocar esse negócio pra frente. Agora, vamos lá. No caso da Odebrecht, as investigações são feitas por investigadores, por definição, que são os agentes da Polícia Federal. Aí você vai mexer na Polícia Federal numa hora dessa. Quer dizer, o sujeito que tem a memória já dada do caso, ele é trocado. Vem outro. Começa tudo outra vez. Então, o que há por trás? Quem é que está contente com essa demora? Os criminosos. Tá? Porque você vai... Aí começa a entrar prazo de prescrição. Ele já está olhando lá para frente. O que precisa é toda a prioridade das investigações a Operação Lava Jato, o material que ela precisa, a verba de que ela precisa. Por quê? Porque já tem o ponto de partida, já tem a pauta. Né? Você já tem os casos a examinar. Você não examina porque você não tem pessoas e não tem dinheiro para examinar. É isso aí. Por exemplo, a Folha de São Paulo diz que são, principalmente por 2 motivos, principalmente que as investigações não avançam. Tem sido difícil para os investigadores comprovar os relatos feitos pelos delatores da Procuradoria. Porque não tem gente.
E 2, Ele a investigar. outro fator que coloca uma incógnita sobre o futuro das investigações, que são 24 de 77 inquéritos abertos desde abril, saíram das mãos de Edson Fachin, que é o relator original, e foram para outros ministros, e esse número aumenta a cada dia. É o Cafuringa passando a bola para alguém do time do Ibis. Ali não adianta nada. Você passa... O Supremo Tribunal Federal não foi feito para esse trabalho. O Supremo Tribunal Federal tem por o escopo é tratar da Constituição, interpretar a Constituição. Eles viraram juízes comuns, sem tempo, sem equipe e sem talento para fazer isso. Então, seja o Edson Fachin, seja qualquer outro, a coisa vai demorar e está em mãos erradas. Está errado isso aí. Supremo não é lugar para isso. Vamos lembrar que o Fernando Baiano, aquele delator que levou ao esquema de corrupção do PMDB com a empresa Toyo Cetal, ele ficou preso 10 meses, pagou uma multa de 2 milhões, vivia até pouco tempo num apartamento de 14 milhões no Rio, agora trocou por uma casa de 10 milhões, outro dia rompeu o esquema de tornozeleira eletrônica, levou um pitaco do Sérgio Moro e continua dando aula de educação física numa boa. E eu não sei se o que ele falou foi tão meritório face às benesses que ele levou. Porque Sérgio Machado está vivendo Fortaleza. como sempre viveu em Fortaleza, numa ótima, numa boa. Mas nesse ponto, a JBS teve um acordo de delação que é o chamado das ações controladas. É por isso que ela teve mais sucesso. Essa é a chamada meia delação premiadíssima. Ele só falou de uma parte e ganhou a liberdade eterna. Então por que, vamos comparar a JBS com a Odebrecht, por que a JBS rendeu mais resultados? Por causa do barulho feito em cima e porque ele atirou no Temer, que era o alvo da vez. E no Aécio Neves, que eram as novidades, porque também não foram investigados esses casos. Acabou outro dia que foi periciada aí a fita, demoraram um mês para ver se as gravações eram as gravações, se estavam corretas, ainda estão discutindo isso. Então, ela está fazendo barulho, mas as investigações não avançaram 1 milímetro. 1 milímetro. Eu acho que na era Lava Jato, você tem algo que... Olha, isso está fazendo 10 anos, Augusto, falando com um criminalista do Paraná, chamado Elias Matar. Ele falava que ia surgir há 10 anos, mais de 2016 eu fiz entrevista, ia chamar o que ele dizia como delação premiada à la carte. Você dá 5 nomes, o Ministério Público quer 10, você dá 3 nomes, eles falam, não, a gente quer o maior. Tem um negócio que o pessoal da CIA, isso é interessante, costuma chamar de dumping delight. O que é dumping delight? Eles falam que é um sorriso, uma mudança de olho que você exibe quando você está mentindo. Eles chamam de dumping delight. Eu estava vendo a entrevista do Janot com o Roberto Dávila, e quando o cara perguntou se ele já tinha combinado com o Joesley gravar antes, o senhor Janot deu um cavalo de pau com a boca ali. Ele deu um cavalo de pau com a boca, parecia que ele estava na festa do camelo ali. Depois ele respondeu. Eu achei aquilo que era um dumping delight. Tamanho família. Né? Exatamente. Então, eu acho que muita coisa... Como é que é o cavalo de pau com a boca? Ele deu um cavalo de pau com a boca na frente do Roberto Dávila antes de responder. Então, eu acho que muita coisa, voltando ao meu ponto, os caras pedem, o cara fala, eu tenho certeza que o cara chegou lá e falou, vou entregar o Temer, ó. Ele foi treinado, ele foi treinado. Foi com engravador emborrachado, isso saiu na mídia nesse fim de semana. Se você vai no Mercado Livre, né, Bob, e digita gravador Joesley, vem o pendrive emborrachado, custa R$100 o pendrive. Saiu esse fim de semana que o Gedel Quadros Vieira Lima, preso essa semana passada, foi ele que avisou ao Joesley que o Temer tinha uma sala sensível antigrampo. Por isso que ele foi lá e comprou um pendrive emborrachado. Não tem Ministério Público comandando esse tipo de coisa? Você não tem chefe da investigação. Você não tem chefe.
11 horas e 3 minutos, horário de Brasília Regional. Feira, dia 10 de julho, dia da pizza. E o Morning Show já tá abrindo o apetite dos nossos ouvintes, falando de pizza na hora do almoço. Aí tem gente que come pizza na hora do almoço. Você come, Carol? Depende, no fim de semana, assim, de manhã no café, da manhã. Pizza também. Amanhecida, né? A famosa pizza gelada do dia anterior. Gosto de colocar na frigideira e dar aquela grelhada embaixo de manhã, sabe? Ah, é? Ela dá uma sofisticada, assim, não fica Grande parte das pessoas só coloca no micro-ondas e tá bom, né? Nós estamos na linha, nós vamos conversar com duas grandes pizzarias aqui de São Paulo, que representam bem o gosto da pizza aqui na capital paulista. Nós estamos na linha com a Sandra Del Bosque, que cuida das unidades da Sala VIP Pizzaria aqui na capital paulista. Oi, Sandra, bom dia, tudo bem? Oi, querido, bom dia, tudo bem e você? Ô, Sandra, tem uma coisa que todo mundo fala, tem muita gente, a pizza é um prato italiano, evidentemente, mas muita gente já foi pra Itália, já foi pra qualquer lugar do mundo, Nova York, e fala que a pizza brasileira, especificamente a pizza de São Paulo, é a melhor do mundo. Você concorda? E por que as pessoas acham isso? Concordo plenamente. Já estive na Itália e, de fato, a nossa pizza tem muito mais sabor. Eu não sei o que acontece, não, mas talvez o nosso paladar também, né, que já tá habituado. Mas eu prefiro também, como a maioria das pessoas, a pizza brasileira e a paulista, especificamente. Você sabe, Sandra, que eu já visitei a Itália e lá eu gosto muito de pizza apenas de tomate. É uma pizza super simples, que eles colocam pedaços de tomate bem carnudos, assim. E eu não senti de forma nenhuma falta nem do queijo, nem de qualquer outro ingrediente. Aqui não pega muito isso, né? Não pega, mas assim como não pega uma pizza muito sofisticada com ingredientes alternativos, não pega. Eu particularmente gosto muito dessa que você citou, só com molho, mas ela foge da nossa tradição, né? Aqui o nosso forte mesmo continua sendo a portuguesa, mussarela, calabresa, 4 queijos, são as mais pedidas, as que têm mais sabor, que é de fato as mais aceitas e que eu concordo plenamente, pelo meu paladar também. A portuguesa, a mussarela e a calabresa, é isso? Exato, e a marguerita sai bastante também. Marguerita é minha favorita. É muito boa. Sandra, e o movimento para essa segunda-feira, como é que tá? É ruim o dia da pizza cair numa segunda? Porque quando a gente fala aqui, as pessoas geralmente ficam com fome, né? Quebra um pouco, sim, a tradição. Mas pizza é pizza, você sabe, né? Então a gente está preparado aqui para um movimento bom. Bom trabalho aí, Sandra. Obrigado, querido. Até. É Sandra Del Bosque da Sala VIP Pizzaria. E hoje a gente vai falar, Carol, da nossa hashtag que é pra provocar, pra irritar as pessoas, pra irritar o pizzaiolo. Ketchup na pizza, Carol. Então, a gente realmente criou, se a nossa intenção for criar rivalidade, a gente conseguiu criar, porque as pessoas virou um fla-flu aqui na internet, porque as pessoas realmente, por exemplo, o Sérgio disse que adora pizza fria para comer no café da manhã, já a ketchup na pizza tá fora. Ketchup na pizza, regra básica, diz o Duca. Também já coloquei ketchup na pizza e fez tanta diferença no gosto quanto o chuchu na minha salada. Sou time muito azeite, diz o Alan. Enfim, todo mundo fazendo o seu contraponto e colocando os seus gostos, usando a hashtag ketchup na pizza, que se subir vai se transformar num prêmio aí pro pessoal que tá participando e se engajando no Twitter. Isso, e manda o seu WhatsApp também aqui pra gente colocar no final do programa. O que você coloca na sua pizza? Você que é de qualquer lugar do Brasil, 931-17.009, mande mensagem aqui pro WhatsApp. Não, canto, você coloca carne. Tem uma pizzaria aqui, dá até o crédito, a pizzaria Bate-Papo aqui no Guarujá, aqui no litoral de São Paulo, que eles colocam geralmente, eles fazem sucesso na internet, eles colocam bebedouro em cima da pizza. No bebedouro, assim, aqueles de filtro de barro em cima da pizza. Eles colocam, às vezes, até um monitor de computador pra fazer piada mesmo. Frango assado em cima da pizza. Acontece também. Bom, a Wikipédia informa que hoje, além de ser o dia da pizza, é o dia do frescobol, Augusto. Aqui na Wiki, acabei de consultar. Que tal fazer uma pizza em formato de raquete de frescobol? Então, ó a ideia. Com os ovos, assim, pra emular as bolas. Nós estamos aqui com o Eric Momo, que é da Rede 1900, outra pizzaria famosa aqui de São Paulo. Empresário, mas mais importante do que isso, pizzaiolo. O Eric contou que quando a gente começou a falar da hashtag ketchup na pizza, quase que ele deu a volta com o carro de volta pra casa. Não vou participar desse programa. Ô Eric, bom dia. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui novamente. Você falou da pizza de frescobol?
É que ele falou, o Tonhão falou da pizza de frescobol. Existe um formato de pizza que eles chamam de raquete mesmo, com a raqueta em italiano, que ela é fechada uma ponta da borda. Então ela dobra um pedacinho e você pode fazer como se fosse uma raquete, o desenho quase uma raquete ou um buquê de flores. Quanto à forma, não tem problema. Quanto à forma. O problema é o conteúdo. O conteúdo é complexo. Ninguém aqui gosta de ketchup na pizza, mas você entendeu porque a gente tentou buscar essa rivalidade, né? Eu entendi. Eu tô chateado, mas eu entendi. E tem gente que vai na pizzaria e pede o ketchup? Tem. E a gente diz que não tem, mas é uma situação um pouco... Parece uma saia justa. Porque o que eu já ouvi de alguns clientes que são de fora de São Paulo... Porque aqui na cidade a gente tem essa questão, né? Ketchup parece que tem que ficar fora da cidade e depois você vem para comer uma pizza. Mas tem muita gente de Porto Alegre, Rio de Janeiro, Minas, então eles acabam tendo essa preferência do ketchup. E quando eles vêm, eles têm como referência que a pizza com ketchup é uma coisa normal. E eles acham um absurdo, eu já ouvi exatamente essa frase, é um absurdo uma pizzaria do tamanho da sua não ter ketchup. E aí você fala o quê? Aí a gente acha, eu falo, na nossa concepção é um absurdo uma pizzaria do nosso tamanho ter ketchup. Mas não vamos criar uma briga aqui, né? Eu estava comentando no começo, quando apareceu o assunto pizza, é o seguinte, é o prato que eu mais gosto. Por exemplo, se eu tivesse de fazer uma última escolha, eu comeria pizza marguerita. Para mim, evidentemente, que é esse que é o sabor que tem. O que eu estava dizendo é que se você botar... Como é o nome do queijo mesmo? Catupiry. O catupiry. E se você colocar... Não, catupiry em qualquer comida. Ou ketchup, fica com o gosto do catupiry e ponto. É predominante. E do ketchup, né? e ponto. Então você não está comendo uma pizza, você está comendo um negócio que tem o gosto de ketchup e catupiry. Então eu vou fazer um desafio. Vamos lá. Experimenta a gratinata da 1900. É com catupiry. O meu irmão é que quer condenar a morte. É catupiry. Topa a experiência. Então fala pro seu irmão. É catupiry, provolone e parmesão. Simples. São 3 queijos e é um sucesso e você sente. Não impedem que seja tão predominante. Não, você assim, para você não saturar nunca um sabor, você tem que equilibrar a pizza. Perfeito. Então você tem que pôr a quantidade de cada ingrediente dependendo da força que ele tem, para que ele apareça, mas não, vamos dizer, ele sobressaia sobre os outros, né? Ele não oprima os outros. Eu sou cliente aí de vocês, claro, eu gosto muito. E aí você pede qual sempre lá, Augusto? Marguerita. Tem uma com... Eu gosto de condimentos, assim, mas bota um alho ali no meio. Tipo a napolitana que a gente faz também. Tem a torinese é uma versão da gratinata, que ela vai o catupiry, provolone e parmesão, aí tem as rodelas de tomate por cima e ainda vai com alho. Pode ser alho cru ou frito, aí você escolhe. São 11h17, realmente eu comecei a ficar com... Eu também. Vai com um pouco de alho, né? É a napolitana. É a napolitana, exatamente. Gente, parem. Daqui a pouco a gente volta com o Eric. Mas nem tá começando ainda. Vamos falar de outras coisas que não seja comida nesse momento. 11h17 minutos. De volta com o Morning Show desta segunda-feira, dia da pizza, com a hashtag ketchup na pizza. Carol, o Marcos Land no Twitter escreve o seguinte: odeio ketchup, mas eu coloco maionese na minha pizza. Hashtag polêmica aí, hashtag ketchup na pizza. Vamos ser até o ketchup. Por exemplo, o Rafael diz que tem gente que coloca Lula, Dilma, Temer, Aécio, Cunha, Bessias, tudo na mesma pizza. Então, de boa o ketchup, né? Augusto, não sei se você sabe que o sentido político de pizza surgiu no Palmeiras, no time de futebol Palmeiras. Sim. Conta essa história. Eu não sei. É aquele negócio dos conselheiros. Isso. Dos corneteiros que iam lá todo dia. Os conselheiros faziam uma reunião. Crises diárias que acabavam em pizza. Não decidiam nada sobre a situação do clube, do time. Nada. E depois iam numa cantina ali na zona oeste de São Paulo, numa cantina e comiam. Tudo terminava em pizza. E não decidiam nada, assim. É isso, começou Mas eles justamente... até decidiam mais que o Congresso, essas coisas. E o Eric Momo, da pizzaria 1900, está aqui no estúdio do Morning Show falando sobre pizza. Ô Eric, o que a gente ia falar da pizza do almoço, né? Vocês têm esse costume lá na pizzaria, e é uma coisa que está crescendo aqui no Brasil, em São Paulo, e como é que é lá na Itália? Não, e na Itália a pizza é consumida a qualquer horário. Ela não ela não é tão venerada assim como um restaurante como a gente tem aqui em São Paulo. Você
pensar uma pizzaria como a gente cria um grande evento para comer a pizza, né? Se Sim. reúne, tem o final de semana. Lá é mais um dos pratos que tem. Então existem várias pizzarias que trabalham só com pizza, mas ela não é tão focada assim como a gente tem. Não tem o dia de vir a comer a Tem pizza a e tudo mais. instituição pizzaria lá. E lá tinha assim, o serviço de pizza bem variado durante o dia. Aqui em São Paulo começaram, também por causa dessa tradição napolitana, começaram a aparecer algumas pizzarias que estão abrindo durante o dia. E isso é interessante pra gente. A gente fez um trabalho no ano passado, como o próprio dia da pizza caiu no domingo, e a gente achou interessante abrir e dar um tempo maior da 1900 aberta. Mas esse ano, por cair numa segunda-feira, por ser dia útil, a gente achou melhor não. Eric, tem uma perguntinha. O chocolate conversa bem com a massa. Que outro doce você acha que conversa bem com a massa para não virar ketchup às avessas? Eu fiz algumas experiências, eu vou falar do catupiry de novo aqui. Não é jabá nem nada, mas é com o doce de leite. A gente tem uma sobremesa que a gente chama de girumille, que ela é uma massa, é a massa de pizza e ela vai recheada. Então ela pode ser recheada com chocolate ou com qualquer outra coisa. E ela funciona muito bem. E se você colocar ela com doce de leite e o catupiry, fica gostoso para fazer o doce. E agora, Ela faz um contraponto. A gente está falando de recheio, mas o brasileiro também tem uma preferência por massa fina, de massa mesmo, né? Da qualidade. E lá fora também. Tem essa a massa Então, não é tão a massa fina. A gente tem... Inclusive, saiu uma pesquisa agora, nesse final de semana. Assim, do Mind Miners foi publicado. Inclusive, a gente até saiu como preferência do paulistano. Ficamos bem contentes lá com o resultado. Mas que parece que metade gosta de massa média e uma outra parte de massa fina e uma minoria de massa grossa. Então a massa média acaba ganhando a preferência. Seria exatamente isso. E a massa média a gente pode considerar entre 330 e 380 gramas numa massa de pizza. Mas talvez porque o brasileiro vê a pizza como algo mais pesado, uma refeição mesmo. E o italiano vê como um snack. Não é bem assim. Não, mas eu acho que ele come bem pizza. Ele come, mas a gente aqui, na verdade, assim, se você colocar uma massa fina, você precisa ter um equilíbrio, né, entre massa, molho e a cobertura. Não adianta fazer uma massa fina. Eu tenho clientes que pedem massa fina com bastante queijo, por exemplo. Não tem suporte, né? Não. É igual você querer construir um prédio com uma estrutura de uma casa. Então você tem que ter uma fundação, vamos dizer, uma base bem montada. Então a massa mais grossa, ela te permite colocar mais carga em cima. E a massa mais fina, menos. E a pizza tradicionalmente napolitana, principalmente, ela é bem fininha. A borda é alta, mas a massa é muito fina. E o trigo lá é melhor que o nosso? O trigo, na verdade, não é melhor. Ele tem a questão de adequação para o tipo de trigo. A gente aqui no Brasil, pelo tipo de culinária que a gente tem, que foi muito voltado à panificação, os trigos foram mais cultivados para fazer pão. Eles funcionam até certo ponto, por causa de clima e tudo mais, funcionam para pizza, mas o ideal é você procurar uma farinha que seja própria para isso, porque aí o moinho ele vai trabalhar dessa maneira. Não é o snack no sentido de que eles não comem como entrada de um prato principal, é o prato principal. É uma refeição, sim, nesse sentido, sim. Nesse sentido. Mas é como, entre aspas, se fosse um fast food pro italiano, vai. Em alguns momentos. Em alguns momentos. Sofisticado, né? Em alguns momentos, mas tem algumas pizzarias na Itália que são extremamente sofisticadas. Extremamente. Elas estão, assim, eles estão liderando isso no mundo de uma maneira absurda. Eu acompanho alguns, que eu tenho alguns amigos lá, e é impressionante o que eles estão fazendo com as pizzas. Qual o sabor de pizza mais estranho que você viu na tua vida? O que você define de estranho? Aquilo que o sushi na pizza é uma coisa estranha. A coisa mais esquisita em termos de exótico. Vou dar um exemplo. No Rio Grande do Sul eles costumam comer pizza de coração. É pizza isso? Olha, então, o que é pizza, né? A gente estabelece uma massa. É difícil, porque tudo que você abrir no formato redondo e colocar um molho e alguma coisa em cima, você pode chamar de pizza? Eu não sei. A gente entra nessa discussão entre nós mesmos, né? O pessoal de pizzaria tudo, e a gente não consegue achar uma resposta. Porque você tem estilos diferentes, né? De pizza, sabores. Eu comi uma nos Estados Unidos esse ano, que quem fez foi o Graziano Bertuzzo, que inclusive foi meu professor na Itália. E é muito interessante, eu não consigo dizer todos os ingredientes, mas para você ter uma ideia, ele pôs camarão marinado nessa pizza. A farinha dele e a massa ele misturou com farinha de arroz, um arroz negro, que é vêneto, e tinha chocolate meio amargo também. Nossa Senhora. E foi uma delícia. Quem teve a oportunidade de experimentar aquela pizza lá, inclusive ele ganhou como prêmio dos melhores, o The Best of the Best, que ele ganhou lá nos Estados Unidos, inclusive. O cara já foi campeão várias vezes.
Tem que ter um conhecimento muito grande. É um conhecimento tanto que assim, tem que ter um conhecimento da gastronomia para você colocar cada coisa na sua devida proporção e fazer um resultado legal. Combinando. Mas isso, por isso que eu falo que os italianos estão muito à frente nesse aspecto. Agora, você poderia botar esse prato, por exemplo, que você põe num prato, pega um pedaço de pão, acompanha, é um sabor meio parecido. Sim, teoricamente sim. Você pode fazer a desconstrução da pizza. Desconstrução. Exato, e aí você tem exatamente o que seria aquele conjunto todo. Aquele conjunto. Quanto tempo você trabalha com pizza, Eric? Então, meu pai abriu a 1900 em 83, então são 34 anos enfiados ali, né? Quantas vezes por semana você come pizza? Vezes ou dias? Por dias eu diria que são 7. E quantas vezes por dia? Depende do dia. Às vezes uma vez ou duas, dependendo do caso. Às vezes eu vou comer pizza de novo e eu falo, mas eu não tô com fome. Por que eu tô comendo? Eu já jantei, né? Mas eu acabo comendo de novo. Isso acontece muito. Ele sai correndo pra E é verdade. calorias. Os meus amigos que têm pizzaria, eles não acreditam. Incrível, né? Eu me lembro de ter feito uma reportagem faz uns 5, 6 anos, dizendo quanto se comia de pizza em São Paulo, cidade. É uma coisa muito grande, mesmo. É grande. Eu não tenho número, né, estatístico da coisa, mas parece que a gente só perde para Nova York. Isso. Porque o nova-iorquino come no almoço. Isso. Porque eles têm uma outra tradição de pizza, que é comer em fatia. Né, pelo ritmo nova-iorquino de andar muito, então eles passam e... Exatamente. Andando na calçada e comendo com a pizza na mão direita. Nós recebemos aqui no estúdio do Morning Show o Eric Momo, que é proprietário da Rede 1900, pizzaiolo acima de tudo, falando sobre o dia da pizza nesta segunda-feira. Hoje, um dia especial, né? Hoje é um dia especial. Inclusive, a 1900 vai fazer essa ação, comemora essa ação sempre, fazendo todas as pizzas pela metade do preço. E posso dar uma recomendação? A gente abre hoje a partir das 17 horas e é sempre importante ter pouquinho de paciência. Começa cedo, dá muito movimento. Acontece, às vezes, da pessoa não conseguir fazer o pedido pelo telefone. Pode baixar o nosso aplicativo. A gente tem um limite de capacidade de produção. Então não é que a gente não consegue atender porque a gente não está preparado. Para você ter uma ideia, num dia normal a gente atende em torno de 300 a 500 ligações. Num dia da pizza, o telefone passa de 1.500 a 2.000 ligações. Meu Deus. Então satura, até a telefônica não consegue dar conta do número de chamadas. Tá? Valeu, Eric. Nós temos mensagens do Twitter. Twitter, Carol? No Twitter a gente tem mensagens dizendo que a melhor coisa é o ketchup. Enfim, gente ainda polemizando, colocando fotos de um pilotão de fuzilamento para quem gosta de ketchup. Não precisa chegar nesse ponto da violência. Um pouco radical, assim, sem mas violência, gente, sem violência. É violência imaginária. Tem gifs aqui que o pessoal criou, colocando... não encontrei um gif apropriado pra ketchup na pizza, mas tem aquele que o cara faz, pelo amor de Deus, não faça isso. Enfim, o pessoal participou bastante aqui nesse dia da pizza pelo Twitter, agora não sei pelo WhatsApp. E tem o David Nunes aqui que escreveu: aqui em São José dos Campos eu já vi pizza de estrogonofe e pizza de joelho de porco desfiado com catupiry. Essa o Augusto vai sair da... Opa, eu vou repetir, não sou eu o algoz do catupiry, é o meu irmão. Beleza, este é o Morning Show desta segunda-feira chegando ao final. Nós voltamos amanhã. Um grande abraço, bom dia. Até.